Obrigado, Lúcio. Conforme eu ressaltei anteriormente, nós vamos passar agora ao debate, de acordo com a lista de inscritos. Mas antes eu gostaria de manifestar a minha posição sobre a audiência. A situação de presidente muitas vezes não nos permite que façamos essas discussões e o posicionamento não fica claro. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o doping e ela é maior em relação aos que frequentam as academias de ginástica, a estética, muito maior. A preocupação em relação ao doping aos atletas é em relação à proteção dos atletas, que muitas vezes, por desconhecimento, acabam se envolvendo e acabam se expondo negativamente perante a população, perante a comunidade e a sociedade. E nós temos que realmente rever a legislação, ter critérios claros para proteger os atletas e, ao mesmo tempo, não deixar com que as drogas, com que os anabolizantes tomem conta dos jovens que hoje frequentam as academias de ginástica e que pretendem um dia, quem sabe, se tornarem atletas e que não sabem da influência negativa que a droga pode ter. Eu, como fisiologista do desporto, também sou favorável à suplementação alimentar. Eu sou favorável, como qualquer nutricionista. É impossível hoje um ser humano se alimentar adequadamente de todas as vitaminas, os minerais adequados para poder ter uma alimentação saudável. É importante a suplementação, desde que ela tenha a orientação de um nutricionista e de um médico para que o cidadão, o ser humano, não tome nada equivocadamente que possa contribuir negativamente com o seu corpo. Muitas vezes, os pais, eles acabam ficando felizes com a participação dos seus filhos e jovens em uma prática esportiva, na atividade física, começam a perceber a mudança do corpo dos seus filhos e não tem também a instrução, a orientação necessária para saber que ele pode estar tomando algum anabolizante. Aquilo que é superficial, a carcaça, muitas vezes, acaba enganando a saúde interna daquele jovem. Então, aqui o Ricardo Leiser, o secretário do Ministério do Turismo, do Esporte, desculpe, deu uma sugestão que eu vou acatar e vou tentar envolver outros deputados federais também, a incluir as suas emendas individuais no orçamento da União em programas, em campanhas educacionais contra o uso de anabolizantes e dopagem, para que isso sirva também como um exemplo para o governo, para que, quem sabe, a gente comece com uma ação, com uma campanha, e que o governo dê continuidade depois através de uma política pública, uma política nacional de prevenção. E então vamos agora, antes agradecer a presença também do professor Laércio, que é do Centro Esportivo Virtual aqui presente conosco, e passar agora para as perguntas. Lembrando que é 1 minuto de pergunta, a gente abusa aqui e depois tem que exigir 1 minuto de cada pessoa que participe e quer fazer uma pergunta. O Carlos César Augusto Teixeira, que é aluno da Mauá, quer fazer uma pergunta para o Portinho, doutor Portinho. Carlos César. Carlos César, por favor. Aproveitamos para anunciar a ilustre presença do presidente do Sindicato das Academias de São Paulo, representante da ACAD Brasil e secretário da Confederação Nacional de Serviços, doutor Gilberto José Bertevello. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de agradecer, foi muito esclarecedora a palestra. E a pergunta seria, por que não tornar de conhecimento público, principalmente o nome comercial dessas substâncias dopantes que são do uso comum da população, como pomadas, como inibidores de apetite, coisas assim mais comuns para tornar público para o próprio povo, né? E outra coisa, por que não trabalhar na base a divulgação dessas substâncias, porque quando os atletas estão sendo formados, para eles terem conhecimento dos prejuízos que o doping trará para a sua carreira e também para a sua saúde. Obrigado. Pergunta bastante pertinente, exatamente. Esse trabalho nas divisões de base, é preciso que haja o envolvimento dos clubes. E, embora realmente a nova lei do esporte venha incentivar
uma participação maior dos clubes na formação dos seus atletas, com deveres e obrigações, principalmente, né? Nesse aspecto, ela falha. Por quê? Eu, particularmente, tenho um trabalho de formação de atletas junto com meu irmão em Santa Catarina e acompanho, é um trabalho que começou social também e continua sendo, e a gente vê, e por isso levando alguns jogadores para outros clubes grandes do Brasil, como é que as divisões de base dos grandes clubes, pode pegar aí, talvez não os 2 primeiros, mas dali para baixo, os atletas estão abandonados naquelas divisões de base, não tem atividade fora o treinamento, 2 horas de treinamento, depois fica todo mundo dentro de um quarto, internet, não tem essa educação que tem que ser levada às escolas, através dos profissionais, que tem que ser profissionais registrados, né, que realmente possam executar. É a história do remédio que foi dito, né? Não adianta tomar um laxante para dor de cabeça, tem que ter o profissional ali para dizer qual é o caminho. E nas divisões de base, sem dúvida, é esse o caminho. A primeira pergunta, desculpa... Oi? Essa dos nomes populares realmente demandaria um trabalho. Eu acredito que há um esforço em criar uma agência nacional de dopagem. Acho que tudo isso que a gente está tratando tem que estar dentro desse guarda-chuva dessa agência nacional de dopagem, com um corpo técnico, pelo amor de Deus, porque a questão é absolutamente técnica, né? E eu acho que aí, a partir de uma lista de substâncias proibidas, que é mundial, né, fosse feito esse trabalho, até junto com os conselhos de farmácia, talvez, né, de classificar aqueles remédios que possuem aquelas substâncias proibidas e fazer uma advertência ou uma tarja que seja nos rótulos. Isso me parece bastante simples, havia um projeto de lei nesse sentido e eu acredito que a Câmara deva retomar esse caminho. A pergunta agora é para o presidente do Conselho Federal, o Jorge, o professor Leonardo Augusto, coordenador da Academia Headway. Perguntar sobre registro. Pergunta para o presidente. Achei bastante interessante a colocação de desafio, sugerindo a mudança nos critérios de classificação no quadro de medalhas. Entendo que a mídia qualifica como sucesso ou insucesso da participação de cada país a posição no quadro de medalhas. Acredito eu que a mídia e seus interesses comerciais e os grandes patrocinadores dos grandes eventos esportivos terão uma influência significativa nessa atual definição, né, a definição do quadro de medalhas. Observamos também a relação que existe entre a nacionalidade das grandes potências de mídia e dos grandes patrocinadores com as atuais potências olímpicas. Seria esse o principal doping esportivo? O CONFEF pode, junto a essa Casa Legislativa, trazer uma alternativa ou influenciar para que nos Jogos do Rio 2016 esse ranqueamento seja diferente? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Significa dizer que o balão de ensaio pegou, então já estamos começando. Se os que estão nos ouvindo já perceberam que há necessidade, ou que pode haver a necessidade de nós também respeitarmos os esportes coletivos, de termos uma igualdade dentro desse processo democrático, já consideramos sendo um ponto positivo de deixar registrado aqui nesta casa, né? E com certeza essa casa já vai iniciar pelo menos uma discussão a respeito. O que nos parece é que é sempre uma questão de disputa de poder, você se posicionou muito bem. O poder midiático, inicialmente pela mídia americana. Só que os jogos agora são feitos no Brasil. Consequentemente, nós temos toda uma possibilidade de uma discussão, de uma reflexão, de um diálogo maior a esse respeito. O que o CONFEF, o sistema está fazendo é isso, trazendo à baila, assim como nós trouxemos à baila a questão dos legados socioeducacionais, há 2 anos estamos insistindo nessa tecla, assim como nós estamos comungando com aquilo que o nosso deputado João Ruda disse aqui, que o importante é o doping social, o importante é a questão de evitarmos que os jovens
possam sequer entrar na questão de substâncias ilícitas, né, tipo anabolizante, para ficar rapidinho mais forte. A mesma situação nós estamos trazendo agora. Vamos democratizar esse processo, vamos fazer com que isso seja positivo, vamos valorizar aquilo que nós temos até, eu diria, de essencial. Nós somos um país eminentemente de desporto coletivo. Então vamos resgatar isso para nós, vamos trazer essa nossa identidade. Se nós temos que inspirar essa situação, a inspiração é para que o Brasil seja cada vez mais uma potência mundial, que seja também uma potência mundial, não só no quadro de medalhas, no resgate, nas questões democráticas e nesse desenvolvimento social. Muito obrigado. Estamos sim firmes nesse processo. Obrigado.